Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira e todos os detalhes aí da movimentação na economia do país. Bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o programa Mercado Financeiro, com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Mais uma semana começando com muita expectativa sobre dois assuntos. O primeiro é a evolução da PEC da transição, já conhecida como PEC Fura-Teto, que deve ser votada nesta semana no Senado Federal. E claro que o mercado financeiro quer saber exatamente qual vai ser o valor que o Congresso Nacional vai autorizar de estouro do teto de gastos para o primeiro ano do governo Lula. E mais do que isso, quer saber se o Congresso vai ou não autorizar que o governo Lula retire do cálculo do teto de gastos o Bolsa Família. E durante quanto tempo? Durante os 4 anos de mandato, durante apenas 2 anos ou durante apenas o primeiro ano de mandato? Com essas respostas, o mercado financeiro vai conseguir precificar qual é o verdadeiro risco fiscal do Brasil no governo Lula. Outra expectativa ao longo desta semana em torno do anúncio do nome do ministro da Fazenda. O presidente eleito Lula já disse que tem 80% do ministério na cabeça dele, mas não disse claramente qual deve ser o nome do ministro da Fazenda. Se especula muito o nome do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que poderia ter ao lado dele o economista Pércio Arida, que é um liberal, para controlar as contas públicas. Mas, por enquanto, tudo não passa de especulação e a gente sabe que especulação acaba mexendo muito com o mercado financeiro. Hoje, aliás, o mercado financeiro no mundo, num dia, digamos, de relativa estabilidade, tivemos na Ásia as principais bolsas em alta por conta de um otimismo dos investidores com o processo de abertura econômica da China, que vai adotar menos restrições ao lockdown da pandemia da Covid, e temos neste momento as principais bolsas europeias em baixa, por conta de dados muito positivos que saíram ainda na sexta-feira nos Estados Unidos em termos de mercado de trabalho. É um mercado que está muito aquecido, com muita geração de empregos. O desemprego nos Estados Unidos continua um patamar muito baixo, em torno de 3,7%, e isso pode significar que o Banco Central americano terá de elevar juros acima do que o mercado gostaria. A gente sabe que juros em alta normalmente derrubam as bolsas de valores. Os mercados americanos não abriram ainda, vão abrir daqui a pouquinho, às 11h30 pelo horário de Brasília, mas a expectativa do índice futuro das principais bolsas americanas é de uma abertura em queda. E aqui no Brasil, o principal dado econômico do dia envolve o Boletim Focus. Nós preparamos um gráfico para mostrar para vocês os principais indicadores do Boletim Focus. Vocês vão poder reparar que pela terceira semana consecutiva o mercado piorou a projeção de inflação para o ano que vem. Quem nos acompanha em imagens, eu gostaria que olhasse bem os números de 2023, porque, claro, 2022 é um jogo praticamente já concluído. Quando a gente olha para 2023, a gente vê uma previsão do IPCA de 5,08%, lembrando que o teto da meta do ano que vem é de 4,75%. E por que o mercado está piorando as projeções pela terceira semana consecutiva? Justamente pelo risco fiscal que envolve o governo Lula, que envolve essa PEC Fura-Teto que eu mencionei aqui na abertura do nosso programa. Quando a gente olha para a taxa Selic, juros tem tudo a ver com inflação, observe que para o ano que vem a setinha está para cima, o que mostra que o mercado financeiro está imaginando que os juros ficarão num patamar maior do que o próprio mercado previa na semana anterior. Só para vocês terem uma ideia, há um mês o mercado imaginava que a Selic hoje, em 13,75%, iria encerrar o ano que vem em 11,25%. E essa projeção foi elevada, agora está em 11,75% agora, ou seja, num patamar maior do que o mercado imaginava nas últimas semanas. De novo, é o risco fiscal do governo Lula. Em termos de câmbio, não há grandes novidades, dólar em R$ 5,25 no final do ano que vem, e uma boa notícia é que o mercado melhorou um pouquinho a previsão de crescimento econômico para esse ano agora, em 3,05%. Crescimento de PIB, e para o ano que vem um PIBinho um pouquinho maior, 0,75%. E para comentar esses assuntos, nós temos uma convidada hoje que fala ao vivo conosco, direto de Luxemburgo, na Europa, é a economista Simone Pavanotto, ela que é economista-chefe da REAG Investimentos. Simone, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite.
O prazer é todo nosso. Simone, começando com a questão internacional que eu mencionei. Como é que você aí da Europa está analisando a questão da inflação ainda muito elevada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e de que forma isso pode pressionar os bancos centrais a subirem juros num patamar maior do que o mercado gostaria? Luiz, a disseminação dos preços aqui na Europa e nos Estados Unidos ainda está muito forte, a gente vê os preços bastante disseminados e deve se arrolar esse impacto sobre o nível de preços ainda no primeiro semestre de 2023, com índices bastante fortes e como a gente vê que os bancos centrais, principalmente aqui na Europa, iniciaram uma política monetária de aumento das taxas de juros um pouco tardia, a gente vê que muito provavelmente a gente ainda tem aí algumas próximas decisões de altas de juros dos principais bancos centrais aqui na Europa. E muito provavelmente com os últimos dados que a gente tem visto aí de atividade do mercado de trabalho nos Estados Unidos, muito provavelmente Estados Unidos também deve manter aí a pressão na sua política monetária, elevando as taxas de juros nos Estados Unidos. Então, 2023 a gente entra com inflação disseminada globalmente, ainda bastante pressão por conta do preço de energia, seja por conta da guerra Ucrânia e Rússia, seja por conta da desaceleração da economia chinesa, né? A gente ainda vai ter aí um primeiro semestre de preços bastante fortes e demanda bastante pressionada, o que deve fazer com que os bancos centrais, as autoridades monetárias na Europa e nos Estados Unidos continuem com o aperto das taxas de juros. Hora certa na PAN, são 11h25 pelo horário de Brasília. Estamos conversando com Simone Pazianotto, economista-chefe da REAG Investimentos. Simone, queria sua análise agora sobre a questão do Brasil, essa incerteza em torno da PEC de transição, quanto o Congresso vai autorizar de estouro do teto de gastos, e a outra incerteza, o nome do futuro ministro da Fazenda, o que vai de alguma forma demonstrar qual deve ser a composição da equipe econômica, se é uma equipe econômica mais ortodoxa, uma equipe econômica mais desenvolvimentista. Eu queria ouvir a sua análise e de que forma você enxerga o risco fiscal no governo Lula. Então, na verdade, assim, muito me chama a atenção de toda a campanha do PT, né, eles sabem o quão importante é administrar as expectativas para que o próximo governo tenha menor volatilidade. Então, assim, o Lula já passou por 2 mandatos, ele sabe a importância de administrar e gerenciar expectativas. A campanha do PT trouxe muito solta a agenda política, então a gente agora está começando a ter algum desenho mais firme do que é essa agenda, né? Com alguns sustos, com algumas preocupações. A questão da PEC da transição é algo que realmente está deixando os investidores do mercado muito apreensivo, muito por conta do que vai ser, de qual vai ser o seu volume, o nome dos próximos integrantes da equipe econômica, seja na pasta econômica, na pasta da Fazenda ou do planejamento, como seja o nome da nova pasta, também é muito importante porque o mercado ele precisa ter uma ideia do perfil desse ministro para conseguir já fazer algum planejamento ou ter algumas cenarizações do que é esperado aí para a política fiscal, para o orçamento, para a política econômica como um todo. E até agora o que a gente vê, né, a gente já está aí, as eleições foram no final de outubro, estamos com um mês e uma semana aí de definição de qual vai ser o próximo governo, e até agora a gente não tem nada definido, a não ser preocupações e indecisões, né?
Então, eu vejo aí o mercado bastante apreensivo de como que vai ser esse rooftop, né? Como vai ser esse puxadinho acima do teto do orçamento, qual vai ser o tamanho dessa abertura, e para que a gente possa, de alguma forma, fazer as previsões de quanto a crise fiscal e o rombo fiscal vão gerar incertezas, vão gerar volatilidade, e quanto isso pode impactar nos investidores estrangeiros ou domésticos em se planejarem e fazerem seus investimentos. Simone, nós temos apenas 1 minuto para acabar o programa, uma rápida orientação para os nossos investidores. Neste momento de incerteza, é melhor apostar em juros, está mais fácil ganhar dinheiro com renda fixa do que com bolsa de valores, ou você também enxerga oportunidades na bolsa? Eu enxergo muitas oportunidades na Bolsa, Luiz. Eu não acho que você deve colocar todos os seus ovos numa única cesta, tá? Converse sempre com um assessor de investimentos, para ele entender um pouco do seu perfil. É importante a educação financeira e a assessoria. Não coloque sempre todos os seus ovos ou só em juros ou só em ações. Diversifique a sua carteira, mas com responsabilidade é possível você ter ganhos positivos e significativos nesse momento ainda de bastante certeza e volatilidade. Muito bem, Simone Pazianotto, economista-chefe da Reag Investimentos, agradeço a sua participação, estamos com o tempo estourado e já devolvo para Cláudia Bartel. É com você, Cláudia.